Graça e paz, seja bem-vindo à nossa última lição da carta de Paulo aos Efésios. Na lição anterior, nós estudamos a prática do propósito de Deus na vida social. Vimos Efésios capítulo 5, do verso 21 a Efésios capítulo 6, verso 9. Naquela ocasião, estudamos sobre a sujeição nos relacionamentos. Aprendemos o princípio da sujeição. Falamos sobre a sujeição nos relacionamentos entre mulheres e maridos, entre filhos e pais, entre servos e senhores. Prosseguindo em nossa lição, estudaremos a prática do propósito de Deus pela igreja na luta espiritual. E agora veremos o capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. E algumas questões são apresentadas nesta lição. Estamos em uma batalha? Quem é o inimigo? Como age o inimigo? Como podemos enfrentar o inimigo? Quais os recursos que temos para enfrentar o inimigo? O primeiro inimigo que Paulo nos apresentou em Efésios capítulo 2, verso 2 e 3, foi sobre as inclinações da carne. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A solução para vencermos as inclinações da carne, Paulo nos apresentou em Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, verso 16, Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O segundo inimigo que Paulo nos apresentou em Efésios capítulo 2, verso 2 e 3, foi o mundo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo esta cosmovisão que controla este mundo. E a solução que Paulo nos apresentou foi no versículo 23 e 24 do capítulo 4. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É preciso um novo entendimento, uma nova cosmovisão e um novo comportamento guiado por esses novos valores. Nós identificamos duas naturezas que Paulo nos apresenta. A velha natureza com um velho comportamento e um novo entendimento, uma nova natureza e um novo comportamento. É importante compreendermos que Deus restringe o mal para refrear o pecado, suas manifestações e consequências. E para isso ele usa muitos mecanismos diferentes. Ele institui leis, ele estabelece autoridades, ele impõe limites de atuação. Ele nos permite atividades úteis, como a educação, o esporte, a cultura e tantas outras atividades úteis. Mas se o problema é espiritual, a solução precisa ser espiritual. Restringir o mal pode ser útil para tornar um homem civilizado, mas não transforma um homem natural, condenado e escravo do pecado, em um homem espiritual, livre e justificado. Portanto, a igreja deve conhecer bem o seu papel. Embora sejam importantes todas essas atividades,
para restringir o mal, o foco e a missão da igreja deve ser em anunciar o Evangelho, pois é o único que pode transformar o homem natural em um homem espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15, Paulo faz essa distinção dessas duas naturezas. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Portanto, há uma clara distinção entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural enxerga a dimensão terrena, ele não enxerga a dimensão espiritual. O homem espiritual, ele é um cidadão desta terra, mas ele enxerga a dimensão espiritual. E diante desse contexto, é importante salientar que, em última análise, os problemas do mundo não são resultado de conflitos terrenos apenas, mas de conflitos espirituais, produzidos pelos poderes do inferno em luta contra o poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Isto posto, podemos falar do terceiro inimigo que Paulo nos apresenta, o diabo e seus anjos. Efésios capítulo 2, verso 2 e 3, no qual andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Paulo vai nos apresentar que existe um terceiro inimigo, que o homem natural não crê e não vê, mas o homem espiritual tem compreensão e discernimento da dimensão espiritual. Apocalipse vai nos apresentar um contexto deste conflito cósmico, desta batalha espiritual. Apocalipse 12, verso 3 a 5, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Apocalipse começa descrevendo este conflito espiritual que está acontecendo e nos apresenta um dragão que arrasta uma terça parte das estrelas do céu. Ele prossegue dizendo no capítulo 12, do verso 7 ao 9, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim,
foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E João prossegue dizendo nos versos 10, 12 e 13: então ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Por isso, festejai os céus e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E João conclui no verso 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. João nos apresenta em Apocalipse esta batalha, este conflito cósmico que envolve os céus, os anjos, os demônios e também a igreja. Quando falamos em batalha, existem alguns fatores de decisão que precisamos conhecer para tomar boas decisões em uma batalha. Esses fatores são a missão, o inimigo, o terreno e os meios. Todos os estrategistas estudam este assunto. É preciso conhecer a sua missão. É preciso conhecer o inimigo. É preciso conhecer o terreno onde a batalha está ocorrendo. É preciso conhecer os meios que dispomos para a batalha. Vamos estudar um pouco a respeito de cada um desses fatores. Precisamos conhecer a missão. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Paulo nos falou: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo nos apresentou que nesta batalha o inimigo cega o entendimento dos incrédulos. Em Atos capítulo 26, versículos 17 e 18, Paulo fala a respeito da sua comissão, do seu chamado, para os quais eu te envio aos gentios, para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Deus para a potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui nós podemos falar sobre a nossa missão, a missão da igreja. O mundo jaz no maligno e a igreja é enviada para proclamar o Evangelho e resgatar alguns das trevas, da potestade de Satanás, para o império da luz, para o reino de Deus. Essa é a nossa missão. Mas existe um outro fator importante na batalha: é conhecer o inimigo. Num livro chamado A Arte da Guerra, do general chinês Sun Tzu, do século IV a.C., ele descreve diversas estratégias importantes numa batalha. E ele vai falar a respeito de conhecer o seu inimigo. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota.
Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. É interessante que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, já nos dá essa orientação a respeito de conhecer o inimigo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo está dizendo que o desconhecimento, a ignorância a respeito das intenções de Satanás pode colocá-lo em vantagem sobre nós. Portanto, devemos conhecer quem é o nosso inimigo e saber como ele age. No verso 12 do capítulo 6, Paulo inicia falando quem não é o nosso inimigo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Não pode ser contra aqueles que são diferentes de nós, no seu modo de ser, no seu modo de pensar, no seu modo de agir ou sentir. O mundo está cheio de racismo, de xenofobia, de preconceitos, de intolerância, de discriminações por causa de diferenças. Mas Paulo nos alerta que não são as pessoas que representam perigo ou são inimigos para nós. No verso 12 ele vai dizer quem é o inimigo. E se encontra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo nos apresenta quem são as forças inimigas. E este inimigo tem muitos nomes. Ele é chamado de maligno, diabo, tentador, o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar, Lúcifer, o enganador, o sedutor de todo mundo, a antiga serpente, o Deus deste século, o acusador, Satanás, o grande dragão, o pai da mentira e tantos outros nomes. Este é o nosso inimigo. No verso 11 do capítulo 6, Paulo fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Precisamos compreender como age o inimigo, quem é o nosso inimigo. E ele fala das ciladas do diabo. Cilada é uma emboscada, é uma ação sorrateira em que alguém fica escondido esperando o inimigo para atacar de surpresa, como uma armadilha. Portanto, quando ele diz que devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo, podemos tirar daí que este inimigo, ele é astuto, ele arma ciladas. E Paulo prossegue dizendo no versículo 12: e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Podemos também tirar algumas características do inimigo aqui neste versículo. Ele é um inimigo organizado. Ele está distribuído de forma hierárquica, de forma organizada. Existem principados, existem potestades, existem dominadores. Mas além disso, ele é um inimigo organizado, mas também é um inimigo poderoso. Observe estas palavras: principado, potestades, dominadores, forças espirituais. Além de ser numeroso,
é um inimigo tenebroso. São os dominadores deste mundo tenebroso que jaz no maligno. É um império das trevas. Mas também é um inimigo espiritual. Não é um inimigo físico, visível, material, mas é um inimigo invisível, espiritual. São forças espirituais do mal. Então são malignos. Portanto, este inimigo, ele é astuto, organizado, poderoso, numeroso, tenebroso, espiritual e maligno. E como age este inimigo? Em 2 Coríntios 11:3, ele é a serpente astuta. Ele é o enganador astuto que engana Eva e a leva a pecar. Em 1 Pedro 5:8, ele é o leão devorador que anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Ele é um destruidor oportunista, aguardando o momento, andando ao derredor, esperando uma oportunidade para destruir uma vida. Em Apocalipse 12, ele é o grande dragão, o perseguidor feroz, aquele que está buscando a destruição dos descendentes da mulher. Em Mateus capítulo 13, verso 4 e verso 19, Jesus fala da parábola do semeador, que saiu a semear e jogou a semente, e vieram as aves do céu, e de maneira furtiva subtraíram a semente. Ele é uma ave arrebatadora, que não deseja que as pessoas compreendam a palavra de Deus que é semeada. Em Mateus capítulo 13, verso 25 e 39, ele é o semeador inimigo. Ele é um sabotador maligno que semeia o joio no meio do trigo para prejudicar a comunhão. Em Lucas capítulo 11, verso 1 e 22, ele é um sequestrador possessivo, um valente bem armado que quer guardar as pessoas cativas sobre a sua posse, quer mantê-las sequestradas. Em 2 Coríntios 11, verso 13 e 14, ele é o anjo de luz disfarçado, um falsificador dissimulado, capaz de se apresentar de maneira dissimulada como um anjo de luz. Para os incrédulos, ele subtrai a palavra de Deus que é semeada. Mateus capítulo 13, verso 19, arrebata o que é semeado no coração dos que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele causa cegueira, cega o entendimento dos incrédulos. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 25 e 26, ele prende com laços a vontade dos que resistem à verdade. Em Atos capítulo 10, verso 38, ele oprime as pessoas. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele oprime as pessoas. E em Lucas 22, no verso 3, Satanás entra em Judas, chamado Iscariotes, e ele então causa possessão de pessoas. Para os crentes, ele é sugestivo. Em Mateus, no capítulo 16, verso 23, Jesus diz para Pedro, para Satanás, que estava sugerindo a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Satanás, ele tenta as pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 7, nós vemos também como Satanás, ele tenta maridos e mulheres que se afastam para a oração. E Paulo nos adverte a respeito da incontinência.
ele também prova as pessoas. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, Paulo está preocupado, temendo que o tentador provasse aquelas pessoas da igreja. Em 1 Tessalonicenses 2,18, ele oferece oposição. Paulo diz que mais de uma vez ele tentou visitá-los, mas Satanás o impediu. Paulo também fala de tormento. Em 2 Coríntios, ele apresenta no capítulo 12, verso 7, que estava sendo atormentado por um espinho, um mensageiro de Satanás. E Satanás também traz a tribulação. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, apresenta também que tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Então Satanás, ele traz sugestão, tentação, provação, oposição, tormento, tribulação. Precisamos conhecer o terreno onde esta batalha ocorre. No verso 12 do capítulo 6, Paulo diz: e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal, nas regiões celestes. Então, precisamos conhecer onde esta batalha está ocorrendo. E Paulo nos fala, nas regiões celestes. É interessante que o mundo natural conhece 2 céus. O primeiro céu é o nosso céu atmosférico, o céu terrestre entre a terra e as nuvens. O segundo céu é o espaço sideral, o firmamento, onde estão os astros, as estrelas. Para o homem natural são apenas esses 2 céus. Mas em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 2 ao 4, Paulo nos apresenta um terceiro céu. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo fala de um terceiro céu, a dimensão espiritual, a habitação de Deus, o paraíso. Disso foram testemunhas diversos profetas e apóstolos. Isaías também contemplou o céu, o trono de Deus. Daniel também teve visões do céu. Estevão viu o céu ser aberto e Jesus ao lado direito do Pai. Paulo fala dessa experiência de arrebatamento até o terceiro céu. E João, em Apocalipse, nos apresenta vários detalhes que ele viu também ao ser arrebatado ao céu. Há, portanto, uma dimensão espiritual, as regiões celestes. Em Efésios, Paulo vai falar a respeito dessas regiões celestes. Em Efésios, capítulo 1, verso 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essas regiões celestes, essa região celeste é um lugar de onde procedem bênçãos de Deus, bênção espiritual. Em Efésios, capítulo 1, verso 20, ele diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Esta região é o lugar do trono de Deus e de Cristo. Em Efésios capítulo 2, versos 5 e 6, ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos,
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Este é um lugar acessível ao crente, que enxerga a dimensão espiritual e que pode se dirigir com ousadia ao lugar do trono em suas orações, e que um dia, com um corpo incorruptível, também estará presente. E ainda, em Efésios capítulo 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É um lugar também de batalha espiritual. Portanto, precisamos compreender o lugar onde esta batalha ocorre, porque ao fazer nossas orações a Deus, o inimigo não tem a intenção que busquemos estas orações e sejamos atendidos em nossas orações. Há uma batalha espiritual ocorrendo. Concluindo parcialmente essa lição, Paulo nos informou até aqui que existe uma batalha, uma luta espiritual, que só pode ser discernida espiritualmente. Vimos ainda que existe uma missão, a missão que temos, que a igreja tem, de levar o evangelho a todas as pessoas. Paulo também nos informou quem é o nosso inimigo e como este inimigo age. Também vimos o local onde essa batalha ocorre, nas regiões celestiais. Mas como enfrentar esta luta? Para vencer essa luta espiritual, necessitamos de armas espirituais. É isso que nós veremos em nossa próxima lição. Quais os meios que temos para vencer esta batalha? Eu aguardo você lá.